Olá a todos, muito boa tarde. Já somos aqui quase 65 pessoas para poder entender e conversar, bater um papo um pouco sobre funil de vendas e as práticas de marketing digital para o mercado imobiliário. Só uma dúvida, uma dúvida, eu não vejo vocês. Estão todos me ouvindo bem aí? Só confirmem no chat, por favor. Show. Vamos lá. Galera, é uma satisfação para nós muito grande poder compartilhar com vocês um pouco do conhecimento que a gente tem, um pouco das experiências que a gente tem. Hoje vai ser um conteúdo muito interessante, um conteúdo muito que hoje tem se falado muito, né? Já se falava muito antes e hoje tem se falado muito mais, que é funil de vendas e marketing digital. No momento que a gente vive hoje, ainda mais do que nunca, a gente tem que priorizar e focar esses canais através do marketing digital. E para vocês, como corretores, que buscam informações diárias, que buscam conhecimento sempre, toda hora, e para nós é sempre um privilégio aqui, falo em nome do time da Perplan, do Gustavo, do Rodrigo, do time comercial, do Tomé, da Débora, do Alê. Para nós é um privilégio sempre compartilhar com vocês esse conhecimento e poder ter a reciprocidade de ver que vocês realmente executam tudo que vocês aprendem, que vocês leem por aí, que vocês consomem de conhecimento. Hoje em dia, tem se falado muito, como eu disse, sobre funil de vendas e sobre marketing digital. Nós teremos daqui a pouco dois feras aí para falar, para bater um papo, para bater uma bola sobre marketing digital comigo. E no começo, agora no início, nós vamos falar muito sobre funil de vendas. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês, eu vou mostrar, vou abrir para vocês aqui como que a estruturação desse processo, a estruturação do funil de vendas, ela é importante, e como que isso gerou para nós aqui do time da Perplan, gerou para a empresa como um todo, gerou uma taxa de conversão de 13% em vendas apenas no ano de 2020. Tá? Então, eu vou abrir aqui para vocês o nosso funil de vendas, como que a gente estruturou, até para que vocês consigam replicar isso no modelo de vocês, para que vocês consigam entender a importância que é não somente fazer todas as campanhas de atração, não somente fazer todas as campanhas de geração de leads, mas também qual é a importância de você ter uma metodologia de acompanhamento desses leads, tá certo? Então, para começar, vou falar um pouquinho sobre mim. Para quem não me conhece, algumas pessoas já me conhecem, outras pessoas não me conhecem. Meu nome é Ismael Silva, eu sou um planejador, um analítico, um curioso, um estudioso de marketing, não somente marketing digital, mas marketing como um todo. E também sou um compartilhador de informação, de conteúdo, gosto muito de compartilhar, e isso faz parte, né, acho que do processo de todo mundo, aprender, executar, né, testar e compartilhar aquilo que deu certo. Então, esse aqui é um exemplo que a gente está aplicando para vocês, compartilhar essas experiências. Eu tenho 30 anos de vida, desses 30, 10 anos são focados em experiência em marketing, 6 anos em experiência com marketing digital, 4 anos de experiência com inside sales, e atuei um ano como empreendedor, e agora estou no grande desafio aí de atuar à frente do marketing digital da Perplan, que é uma grande empresa, que tem tudo para se tornar uma empresa gigante do setor imobiliário, mas e hoje já é uma grande empresa, tem grandes anseios aí para conseguir conquistar. Tenho experiência em indústria, varejo, serviços, commodities, e agora a experiência no imobiliário. Há 3 anos, aproximadamente 3 anos que trabalho no mercado imobiliário, conheci muita gente, posso dizer que tenho bastante experiência já nesse mercado imobiliário, e também vou trazer aqui daqui a pouco esses 2 feras aí para poder compartilhar, que também são do mercado imobiliário, para poder compartilhar tudo sobre marketing digital, um pouco também sobre o funil de vendas.
Basicamente, o meu papel hoje é passar para vocês o que é o funil de vendas, né? Então, qual é a importância dessa ferramenta, qual é a importância da metodologia que vem por trás disso, qual é a importância de medir, qual é a importância de saber quais são as etapas da jornada de compra e colocar isso dentro de um sistema, né? dentro de uma ferramenta para poder acompanhar quais são as taxas de conversões individuais de cada etapa. E isso não serve apenas para o âmbito empresarial, tá? Isso serve e principalmente serve para o âmbito pessoal de cada vendedor. Eu conheço vendedores que conseguiram aumentar, triplicar, quadruplicar suas taxas de conversão exatamente porque conseguiram aplicar o modelo de funil de vendas para o seu trabalho pessoal e conseguiram identificar gaps, possíveis pontos de melhoria em cada etapa ali do funil, em cada etapa da conversão, e aí conseguir escalar isso lá na frente, tá? O funil de vendas é uma representação das etapas que um potencial cliente passa desde o primeiro contato com a empresa até o fechamento da venda. Isso nada mais é, hoje em dia, do que a jornada de compra. Então, para que você tenha um funil de vendas, uma etapa antes é você estruturar qual é a sua jornada de compra. Qual é a jornada de compra que esse cliente tem que passar. Então, já tomem nota disso. Então, a primeira etapa que você tem que mapear, sem dúvida nenhuma, são as etapas da jornada de compra. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente como que funcionam essas etapas e como identificar aonde o cliente está em cada etapa dessa jornada de compra. Como eu disse, para que você tenha um funil de vendas, você precisa, o primeiro passo, mapear a sua jornada de compra. Quais são os processos que o seu cliente tem que passar até chegar à etapa final de compra. E aí aqui eu vou trazer um exemplo para vocês da jornada de compra que nós definimos aqui para o time, para Perplan, e que a gente executou isso no ano de 2020 e deu muito certo, né? Então, aqui não existe reinventar a roda, é basicamente um processo de mapeamento de quais etapas o cliente, mapeamento e identificação de qual etapa esse cliente está, até chegar à etapa final de compra. O segundo passo é definir os milestones do processo de vendas. Em qual momento o prospect descobre que precisa de um apartamento? Ele consegue chegar até esse estágio sozinho? Como podemos garantir que ele atinja esse estágio? Esses milestones que a gente chama são questionamentos, são perguntas que nós, como vendedores, vocês, como vendedores, têm que se fazer se colocando no lugar daquele prospect, se colocando no lugar daquela oportunidade que a gente quer atingir. Então, através da definição desses questionamentos e resolução dessas perguntas, respondendo essas perguntas, vocês conseguem definir esses milestones. Isso aqui é muito explorado na primeira etapa da jornada de compra, que é aprendizado e descoberta. Então, a gente define os questionamentos e procura solucionar esses questionamentos. Um exemplo é descobrir em qual momento ele descobre que precisa de um apartamento. Ele consegue chegar a esse estágio de descobrir que ele precisa de um apartamento sozinho? Como que nós, como vendedores de imóveis, vocês como corretores, nós como incorporadora, como que nós podemos fazer para ajudar esse cliente, para ajudar esse prospect a descobrir que ele precisa? E aí a gente vai lá para o marketing, a gente vai lá para o marketing digital, a gente vai para o marketing e fala, marketing, a ideia é que a gente faça isso, isso e isso, essa etapa, para poder ajudar o nosso prospect, ajudar aquele lead a descobrir que ele precisa de um apartamento. Veja bem, ninguém, principalmente nos apartamentos, nos imóveis que nós vendemos, geralmente são segunda compra, terceira compra, até os imóveis de primeira compra, como Minha Casa Minha Vida, programa Casa Verde e Amarela e tudo mais, é uma compra muito difícil e não necessariamente esse cliente, ele sabe comprar. E aí o nosso papel é ensinar a ele a comprar esse imóvel e descobrir como que nós conseguimos fazer com que ele chegue
a essa descoberta, que ele precisa daquele imóvel. E não é que ele precisa do imóvel, ele precisa do imóvel que nós estamos vendendo, que nós estamos oferecendo. Percebam que existe uma diferença aqui entre simplesmente ofertar. Não, primeiro eu descubro qual é a necessidade dele, primeiro eu descubro qual é o que ele quer, o comportamento dele, e aí eu ensino ele que ele precisa daquele apartamento. Basicamente, aqui nós estamos falando que o trabalho de corretor é um trabalho de um consultor. Tanto que muita gente tem usado esse termo de consultor de vendas, porque você presta uma consultoria para o seu cliente e você mostra para ele que o imóvel que você está vendendo é o imóvel certo que ele precisa comprar através de conteúdo e não somente através de oferta. A terceira etapa é definir, aqui prática, é definir quais são as etapas do funil de vendas. A definição das etapas do funil de vendas ela deve ser planejada com o objetivo de dar o maior suporte possível à jornada de compra, entregando todo o necessário para que o potencial cliente avance nessa jornada. Tá? Vai ficar mais fácil eu explicar mostrando a jornada de compra nossa aqui da Perplan hoje, que foi mapeada e que, através do processo de funil de vendas, nós conseguimos estruturar e identificar em cada etapa aonde esse cara está para poder atuar e fortalecer a vida do corretor, a vida do vendedor que atende esse cliente, para poder fazer com que ele avance aqui dentro do nosso funil de vendas. Então, a primeira etapa é a etapa de aprendizado e descoberta, e aqui tem esses ícones, porque a primeira etapa é marketing puro. Percebam que o marketing digital dentro do funil de vendas, ele é responsável por somente uma etapa, só que é a etapa mais importante. Tá? Aqui eu não vou entrar muito no detalhe, porque depois nós vamos trazer tanto a Jéssica Tamashiro quanto o Helder, que é do grupo do OLX Brasil, para a gente discutir bastante sobre marketing digital e como que a gente pode, nessa etapa de aprendizado e descoberta, como que a gente pode fazer para atrair esses caras, para atrair mais pessoas, tá? E de uma forma mais qualificada, de uma forma não também tão demasiadamente qualificada. Por quê? Porque no processo da jornada de compra e do funil de vendas, nós temos o processo de reconhecimento do problema. E aqui no funil, a gente tem a etapa de qualificação. Então, no processo de aprendizagem e descoberta, tomem nota aí, é atração. A gente faz propaganda, a gente faz anúncio, a gente faz anúncio patrocinado, a gente publica no nosso Instagram, a gente publica no nosso Facebook, exatamente para atrair. Então, aqui, nós vamos entrar no mérito daqui a pouco, mas só fazendo um spoiler, né? Aqui você tem que chamar a atenção desse potencial cliente. Tá? Não esperem, e aí essa já é a grande dúvida, né? Essa já é o grande questionamento do corretor de imóveis, né? Como é que eu faço para trazer lead qualificado já pronto para compra do marketing, né? Das campanhas, dos anúncios? Percebam todas essas etapas que ele tem que passar antes de comprar. Então, não dificilmente você vai conseguir trazer, acontece muito, de 1 milhão de pessoas que você alcança nas redes sociais ou através de campanhas do Google, você consegue fazer 2 vendas, só que a proposta aqui é que você aumente a tua capacidade de geração. A proposta aqui é que você aumente a tua capacidade de atração, porque aí você vai ter mais entrada na boca do teu funil para poder converter mais aqui no final. Então, você tem aqui, depois da etapa de aprendizado e descoberta, mais 3 etapas, né? E aí, dessas 3 etapas da jornada de compra, você tem os milestones. Galera, só vou pedir um favor para que vocês mutem os microfones, por gentileza. Pronto. Então, você tem aqui mais 3 etapas que vão fortalecer para que o seu lead, o seu prospect, né, a sua oportunidade que você gerou, realmente faça essa compra. Então, a segunda etapa é a etapa de reconhecimento do problema. Nessa etapa, aqui,
internamente, né, no nosso funil de vendas, a gente tem duas micro, né, etapas, que é a etapa de lead e a etapa de qualificação. E nessa etapa de qualificação, a gente vai descobrir qual é o interesse desse cara. Esse cara, ele tem, e aí um pouco mais para frente eu vou compartilhar com vocês uma metodologia bem interessante de qualificação que vai ajudar vocês muito nessa etapa de qualificação, tá? Então, esse cara tem o dinheiro, ele é a autoridade, é ele quem vai decidir para comprar, não é quem é, se é possível envolver quem vai tomar a decisão no processo do atendimento, tudo isso influencia e ajuda. Lembra que o principal objetivo do funil de vendas é ajudar a nossa oportunidade gerada aqui na etapa de aprendizado e descoberta a avançar para a próxima etapa da jornada de compra. Então, através da qualificação, nós vamos ajudar esse cara a responder perguntas que façam sentido tanto para nós, para saber se esse é o cliente ideal para o tipo de produto que eu quero oferecer, quanto para ele, para saber se o tipo de produto que ele está procurando condiz com aquele produto que eu tenho. E se eu descubro isso já nessa etapa, antes de fazer oferta, eu não queimo a minha oportunidade. Não, eu mudo a minha oferta lá na frente. A terceira etapa é a consideração da solução. Nessa etapa, a oportunidade, né, o lead, ele passa a ser assim uma oportunidade aqui. O que você gerou aqui, que passou na etapa, o que você gerou na etapa de aprendizagem e descoberta, que passou na etapa de qualificação, agora na consideração da solução, onde ele realiza uma visita, e esse daqui é o nosso funil, tá, gente? Não estou falando que esse é o modelo ideal de funil do mercado imobiliário, esse é o que a gente utiliza aqui. Vocês, na hora que elaborarem o funil de vocês, vocês vão ter a sensibilidade de entender quais são as etapas importantes, ideais, para que vocês consigam avaliar se esse potencial cliente é uma oportunidade de fato ou não, tá? Então, na consideração da solução, é quando o cliente ou a oportunidade, ela considera a tua oferta como uma possível solução para o problema dela. Perceba que a jornada de compra está toda baseada em um problema que a nossa oferta vai solucionar. Qual é o problema? O aprendizado e descoberta aqui mostra para ele que ele tem um problema. O reconhecimento do problema é através da qualificação. Eu mostro para ele que realmente, e ele reconhece que ele tem esse problema, que seria, o problema aqui não é um problema em si, mas é a necessidade. E aqui a consideração da solução, que é, ok, eu preciso comprar um apartamento aqui, então eu considero que as ofertas que você tem, que você me falou aqui na qualificação, que você me mostrou através de uma call, através de uma ligação, faz sentido para mim. Eu vou agendar uma visita com você e vou realizar uma visita para conhecer melhor. Ele está considerando a tua oferta uma solução do problema dele. E aí, consequentemente, você vai fazer essa oferta, você vai mostrar todos os benefícios. Aí você vai fazer o que você sabe fazer de melhor, que é ofertar, que é mostrar os benefícios, que é mostrar atributo, que é mostrar tudo que ele vai ter com aquela compra, tudo que ele vai ter de benefício com aquele produto, a área de lazer, enfim, as 2 vagas de garagem, o tamanho, a metragem. Ok, ele falou, ok, eu vou para a decisão de compra, e aí eu faço uma oferta. O cliente decide se ele faz uma oferta ou não. Aqui, você está apresentando para ele as propostas de soluções. Você apresentou um imóvel X, você apresentou um imóvel Y, e ele vai decidir, na jornada de compra dele, que ele vai negociar com você. E se esse trabalho, nessa etapa aqui, de consideração da solução, principalmente na visita, for um trabalho bem feito, que, modéstia à parte, os corretores que trabalham per plan fazem muito bem essa etapa aqui, né, da visita, de mostrar o empreendimento, de mostrar os atributos, enfim, de vender muito bem os produtos, principalmente os produtos da Perplan, ele vai avançar para uma negociação e, consequentemente, ele vai avançar para compra, tá? E aí aqui ele vai avaliar se, a depender da negociação, se a depender do fluxo de pagamento, aqui são mais questões técnicas, que aí vocês ajustam com o vendedor, com o empreendedor, né? Quê? Espera, Dina, deixa eu ver isso aqui. Eu preciso prestar atenção.
Então, esse aqui, lembra que eu mostrei para vocês aqui o funil? Ele é uma jornada, né? Eu mostrei aqui as etapas da jornada de compra e já trouxe um pouco do que é o nosso funil, mas aqui, de fato, eu tenho o funil em si, né? E dentro de cada etapa desse funil, dessas macro etapas entre lead, qualificação, agendamento, visita, negociação e venda, eu tenho micro etapas, e aí a ferramenta de CRM que nós temos aqui e que vocês também podem ter, qualquer ferramenta de CRM que trabalha um pipeline, né, que trabalha um formato de pipeline, vocês conseguem estruturar essas etapas. Então, na primeira etapa, a gente tem a etapa de lead e de primeiro contato realizado, porque eu quero saber se esse cara, se aquela oportunidade gerada, se aquele lead que converteu no Facebook, se aquele lead que converteu no Instagram, na landing page, enfim, de vários canais, através do marketing, se é válido ou se não é válido. Aqui, o objetivo de entrar em contato com esse cara é saber, você é válido ou você não é válido. É validar as informações que ele colocou naquela primeira etapa de aprendizado e descoberta. Depois, a etapa de qualificação. E aí é a qualificação BANT, né, que eu anotei, que eu mostrei para vocês por cima, e no final eu vou explorar um pouquinho mais cada etapa do BANT. Aqui eu vou descobrir se esse cara é interessado ou não, através de um roteiro, seja um roteiro, através de algumas perguntas, através de modelos que vocês têm, né? E aqui, gente, o corretor de imóveis, às vezes ele comete um erro muito grave, que é somente avaliar se esse cara tem a renda. A renda, ela é importante, mas também é importante a gente avaliar o perfil, a gente avaliar o comportamento. Às vezes ele não é somente o decisor, e aí eu envolvo também o decisor, se ele tem essa necessidade ou não, se ele está só especulando, entendeu? Então, nessa etapa de cliente interessado é onde eu qualifico essa oportunidade. Depois eu vou para agendamento de visita, e aqui no nosso caso, a gente identificou que é importante a gente saber se esse cara agendou a visita, né? Ou se ele reagendou a visita, porque eu quero saber qual é a temperatura desse cara no meu pipeline, eu quero saber qual é a temperatura dele, se ele agendou a visita, reagendou, se ele agendou de novo, reagendou. Eu sei que esse cara é um pouco mais frio. Dentro do meu CRM, ele vai estar classificado como um lead morno, talvez, um lead mais frio, né? Não um lead tão quente. E aí, de fato, a visita, a confirmação da visita realizada. Nessa etapa da visita realizada aqui, a gente já considera que esse cara é uma oportunidade, porque ele passou por todas essas outras etapas aqui, lead, qualificação, agendamento, e ele foi para o stand de vendas, ou ele visitou o stand virtual, ou ele fez o processo da jornada e já entrou na etapa de consideração da solução. Ele já considerou a minha oferta, né, as minhas propostas como uma possível solução do problema dele, e aí ele entrou em negociação. E aqui nós temos micro etapas que vai dar norte para nós, aqui como empresa, vai dar norte para nós para saber, esse cara está em negociação, essa proposta ela foi emitida ou não foi emitida, quanto tempo ele ficou em cada etapa dessa? Ele fez uma contraproposta, não fez? Isso daqui vira um hub de informações tão grande que, para nós aqui, quando nós analisamos, ele dá norte para a tomada de decisão. Então, eu tive 20 oportunidades que entraram aqui em negociação, porém dessas 20 ficaram 40 dias em negociação e só foram emitir a proposta 5 depois de 40 dias. Quer dizer, então eu tenho um gapzinho aqui nesse período. Talvez o meu atendimento, o corretor, né, o atendimento que está fazendo a condução desse negócio, ele talvez não deu o follow-up necessário para o cliente, deixou o cliente muito solto. Talvez é o contrário, o time de vendas realmente é um time mais longo. Só que como que nós vamos saber disso? Só se a gente medir, só se a gente tiver essa informação. E a mesma coisa para vocês. Vocês só vão saber aonde está o problema de baixa conversão de vocês quando vocês começarem a mapear isso. E o funil de vendas ele tem um papel importantíssimo nesse processo. E aí, por final, o que todo mundo espera, que é a venda. Qual a importância dessa ferramenta, dessa metodologia
para o vendedor, para a empresa, né, para a house, para a Perplan incorporadora, para as imobiliárias? Qual a importância do funil de vendas? É otimizar e escalar. Todo vendedor, ele tem o direito, ele tem o desejo de vender mais, muito mais. E não só o vendedor ou o corretor, os donos de imobiliária também. A empresa também tem esse desejo, também tem essa necessidade. Mas por que muitas vezes a gente não consegue? Por que a gente não consegue vender mais? Por que a gente não consegue escalar as nossas vendas? Por que todo mês eu vendo 3 unidades, 2 unidades, 5 unidades, e eu não consigo sair disso? Porque você não consegue, porque provavelmente você não está conseguindo medir, você não está enxergando aonde está o problema, aonde está a falha, qual é a etapa que está a falha nesse processo de jornada de compra, nesse processo de funil de vendas. Então, como que a gente pode resolver? Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, muito legal, que vai ilustrar muito bem qual é a importância de vocês terem um funil de vendas. Suponhamos que o funil de vendas de vocês esteja estruturado da mesma forma que o nosso, e as campanhas de marketing lá de aprendizado e descoberta geraram 100 leads nessa semana. E você tem as seguintes taxas de conversão das etapas. Da etapa de lead para qualificação, 15%. De qualificação para venda, 33%. De agendamento para visita, 20%. E de visita para negociação, 37%. E de negociação para venda, 40%. Dos 100 leads que você gerou, você vendeu 3. E isso vem se repetindo, né? Você mapeou toda a sua jornada, mapeou o seu funil, fez as suas análises e você percebeu que em janeiro foi assim, em fevereiro foi assim, e em março foi assim. Ninguém aqui quer ficar parado vendendo somente 3 unidades. Eu acho que o ser humano ele tem a necessidade de sempre evoluir, de sempre crescer, de sempre querer ganhar mais. E aí você identificou que talvez o possível problema, ou o problema mais fácil de resolver, está aqui, nessa etapa da jornada, nessa etapa do funil de vendas, onde você qualificou apenas 15%, dos 100 leads que foram gerados, você perdeu 85%. Aí nós vamos olhar na raiz do problema. O corretor, onde que ele vai falar que está o problema? No canal. O Facebook não gerou. O Facebook me gerou 85 leads muito ruins. Eu não consegui qualificar. Desses 100, 85 não tem contato. Mas e se? Pode ser esse o problema. E aí nós vamos lá no marketing. Né? Você vai otimizar suas campanhas para melhorar a sua taxa de qualificação, gerar leads um pouco melhores aqui para melhorar a sua taxa de qualificação. Mas também você vai atuar melhor na sua qualificação. Você vai alterar alguns itens da sua etapa de qualificação para poder avançar mais leads no seu funil de vendas. Suponhamos que você aumente 25% aqui na sua etapa de lead para qualificação, tá? Sem mudar a sua entrada e sem mudar nenhuma das outras taxas de conversão. Se você aumentar 25% da sua etapa, dos seus leads, você qualificar 25% a mais dos seus leads, você vai ter um aumento de 133% nas suas vendas. Perceba que um movimento de 25% aqui no começo da etapa de qualificação a mais, né, um esforço maior, uma análise melhor das tuas campanhas de marketing, uma análise melhor do teu formato de qualificação, o follow-up para o teu cliente, uma insistência um pouco maior, entender mais o cliente, te gerou um aumento de 133% de vendas. Ou seja, você vendia 3 e agora você está vendendo 7. E sem mudar nenhuma outra taxa de conversão aqui. Só que como que você vai saber disso? Exatamente se você tiver tudo isso mapeado. Se você não tiver mapeado, você vai continuar dizendo que 100 leads geram 3 vendas. 100 leads são muito... A sua campanha de marketing está muito ruim porque descartou 85 leads. Então, e aí você tem N estratégias, né? Outras milhares de estratégias que você pode explorar aqui. Você pode aumentar a tua entrada de leads. Percebam que é um funil aqui. Então, quanto mais leads você coloca na boca, mais você vai ter caída aqui. Só que o primeiro indicador que você precisa saber é
quais são as minhas taxas de conversão. E aí você atua nessas taxas de conversão. Melhora, otimiza, ajusta para poder gerar mais oportunidades. Porque senão você vai continuar nesse cenário aqui. Não adianta gerar mais, porque você ainda vai continuar com 15%, 33%, 20%, 37%, 40%. E quem está fazendo campanhas aqui por conta sabe que custo de lead aumentou. Nós vamos falar daqui a pouco com dois grandes especialistas de marketing digital também. Vocês vão perceber que ficou muito mais difícil gerar oportunidades de negócio dentro da internet, principalmente no momento de hoje. Tá? Então, basicamente, gente, eu sei que foi um pouco rápido, mas eu acho que deu para esclarecer bastante, até porque a gente não tem muito tempo, eu acho que vai ser bem produtivo agora, daqui para frente. Deu para esclarecer bem essa questão do funil de vendas e quero pedir para vocês, caso vocês tenham dúvidas, pode colocar aí no chat que no final a gente vai responder algumas perguntas, tá? Só seguindo aqui sobre a qualificação, quero dar um overview para vocês sobre a qualificação BANT. Tá? A qualificação BANT ela serve para medir 4 atributos do lead, que são considerados atributos para saber se esse cara é de fato uma oportunidade ou se ele não é, se ele vai avançar ou se ele não vai, e o que eu vou fazer com ele. Então, o primeiro atributo é o orçamento, é o budget, é saber se esse cara tem o dinheiro ou se ele não tem, porque a partir do momento que ele não tem o dinheiro, já fica mais difícil eu conseguir evoluir ele. O segundo atributo é saber se essa pessoa ela é a autoridade, se ela é a pessoa que decide a compra. Se não é, se eu fiz essa pergunta, obviamente que isso daqui precisa ser um roteiro leve, para que o cliente não perceba que ele está entrando em uma qualificação, né? Que ele está entrando num método de formatado para qualificar se esse cara pode ou não comprar. Esse aqui é uma ferramenta para vocês, você não pode deixar o cliente descobrir isso, tem que ser leve. Se eu descobrir que esse cara não é autoridade, que a filha dele também vai participar, que o neto que está morando na Europa vai voltar e vai morar nesse apartamento, ele também quer saber. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que envolver essas pessoas que também tomam essa decisão no processo de negociação. Não adianta eu tratar somente com uma pessoa, não adianta eu tratar somente com a pessoa que eu estou falando. Eu preciso descobrir se ela é a autoridade ou se ela não é. O segundo atributo é a necessidade. Eu preciso descobrir se esse cara realmente tem a necessidade de comprar ou não. Aqui é muito perceptível aqui quando um potencial cliente chega para você e fala: eu separei da minha esposa e eu preciso comprar um apartamento. Esse cara tem uma necessidade extrema de comprar esse apartamento. Então, a velocidade de compra dele, a velocidade dele avançar na jornada vai ser uma velocidade maior. Por quê? Ele tem um tempo limite para ele poder sair da casa dele, para ele poder vender, dividir com a esposa e tudo mais. E aí, aqui, de novo, o prazo. Percebam que eu dei um exemplo que ela trouxe 2 atributos, tanto a necessidade, que é eu separei da minha esposa, preciso vender e comprar um outro apartamento, e o prazo, quando isso tem que acontecer. Por vias de regra, não existe muita regra em qualificação, tá? Mas assim, a gente sempre recomenda que para que ele avance para a próxima etapa da jornada, que é a consideração da solução, ele tenha pelo menos 2 atributos e que desses 2 atributos um seja o orçamento. Então, é sempre bom a gente tentar descobrir se esse cara tem ou não tem a grana, até para poder direcionar qual oferta fazer para ele. Gente, basicamente sobre funil é isso, e sobre qualificação também. Eu vou abrir aqui o nosso tópico para discussão, e eu já quero convidar aqui tanto a Jéssica quanto o Helder. E eu já queria começar com uma pergunta que eu já quero explorar-os. Não sei se existe essa palavra. Né? Vamos lá. Começar com você, Jé. Pensando primeiro, depois que você começar a falar, se você quiser se apresenta, acho que é importante para a galera te conhecer. Pensando na etapa de aprendizado e descoberta, e
com toda a sua expertise com marketing digital dentro do mercado imobiliário, e depois eu estendo também essa pergunta para o Helder, do Grupo OLX, o que você tem mais visto em relação a comportamento de usuário, a comportamento não somente do usuário frequentador da rede, mas também a comportamento dos anunciantes em si, porque vou dar uma experiência que eu tive recentemente aqui, e uma percepção que eu tive recentemente é que os canais eles estão congestionados, né? Existem uma grande oferta, existe grandes anunciantes concorrendo com muita gente disputando as mesmas atenções, e isso obviamente deixou o processo um pouco mais lento e principalmente mais caro, né? Então, o que você tem percebido em relação a isso e o que você tem feito para tentar burlar essa ferramenta mais cara ou essa ferramenta congestionada, né, de concorrentes? Prazer, gente. Eu sou a Jéssica Tamashiro, tenho aí mais de 10 anos de experiência no marketing digital. Já trabalho, para quem é de São Paulo, conhece a Abiara Brokers, já atuei ali no marketing da Abiara e eu venho passando por algumas incorporadoras através de agências, somando aí mais ou menos 5, 6 anos de mercado imobiliário. Hoje eu estou no mercado financeiro, né, mas ainda atuo bastante com o mercado imobiliário. E, assim, a pandemia chegou para mostrar para todo mundo que a gente precisa focar esforços no online. Muitas empresas não acreditavam no online. A Perplan é uma empresa que vem aí fazendo acontecer na transformação digital muito antes da pandemia, né? A gente já vinha focando esforços para isso, porque ali a internet é o meio mais fácil de vender e de falar ali com o usuário, né? Então, assim, as empresas que não estavam adaptadas a isso, claro que, né, tiveram que se virar nos 30, tiveram que focar esforços que às vezes nem sabia, né, como falar com o usuário ali nas redes sociais, onde é um ambiente que parece distante, mas ele é muito mais próximo do que a gente imagina. Então, assim, todo mundo olhou para o online e as plataformas, né? Eu vou citar aí todas que eu trabalho, que é o Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Essas principais plataformas, toda vez que a gente pensa em veicular alguma coisa no online, todo mundo pensa primeiro no Instagram, no Facebook, em estar ali bem ranqueado no Google. Então, assim, todo mundo pensa dessa forma. E o que as ferramentas fizeram? Elas viram ali que elas tinham muitas oportunidades de ganhar dinheiro através do anunciante. Então, além do público, né, tá mais exigente, as ferramentas entenderam que elas conseguem tirar mais grana do anunciante. E quando a gente fala de redes sociais, a gente não está falando só do mercado imobiliário, a gente está falando do cara que procura imóvel, mas é impactado por sapato, procura imóvel, mas é impactado por blogueiro, influenciador, comida. Então, é muita coisa para o cara ver. E como que a gente consegue, né, destacar no meio de tantas coisas aleatórias, de tanto impacto que o cara está recebendo ali visualmente, o conteúdo? Então, qual que é o nosso trabalho hoje? Passar a melhor experiência para o cara, e a experiência para o cara não é só na chamada do anúncio, a experiência que ele vai ter lá no site para converter, né? Não adianta a gente fazer um anúncio bonito, com pessoas felizes, um call to action bacana, a pessoa chega no site, tem um tempo de carregamento aí de, sei lá, quase 1 minuto, né? A experiência do cara não é legal, ele fecha, não converte. Então, a tecnologia tem que andar ali, cara, do lado dos nossos anúncios, do lado do bom criativo. Hoje a gente até tem feito muita reunião para chamar a atenção do cara ali no criativo. Os concorrentes estão muito atentos a isso também. E quando a gente fala de concorrência, a gente fala de concorrente que pode investir mais, pode investir menos. Isso a gente não sabe, né? Então, a gente tenta ali de forma inteligente tentar cercar o cara de todas as formas, fazendo estratégias de remarketing também, né? O cara que visita ali, a gente cuca ele. Acho que todo mundo aqui já deve ter pesquisado liquidificador e depois você vê até na TV, você está no Facebook, você é impactado por Magazine Luiza, por, sei lá, lojas americanas, parece que o liquidificador está te perseguindo até você comprar, né?
E é isso que a gente tenta, com todo o esforço, fixar na mente do cara. Então, é tudo, gente. É desde uma comunicação assertiva, desde a experiência do cara, a gente precisa olhar desde no topo ali do funil, então tudo tem que estar bem alinhado e a todo momento, né? O online ele não funciona, você ativa uma campanha como funciona off, né? Você compra ali um espaço de revista, um outdoor e deixa lá e depois a empresa te entrega o que veio. No online, você tem que ficar olhando toda hora. Se o site cair, impacta na campanha. Se o cara reclama lá no comentário do Instagram que não está entendendo, você tem que pedir um novo criativo e trocar. Então, a todo momento, tudo pode acontecer, né? E como a gente está falando aí de leads diários, né? De uma entrega diária, a gente precisa estar muito atento porque tem pessoas esperando, né? Por esses leads diariamente. Tem um time de vendas aí ansioso para receber esse lead. Então, tem que ter muito cuidado e muita atenção, assim, desde subir a campanha, segmentação também, as plataformas estão reforçando a política delas de privacidade, porque, assim, ao mesmo tempo que a gente tem muitas empresas sérias, a gente tem a galera que quer ali a todo custo ganhar em cima, né? Então, as ferramentas hoje, até segmentação, vamos supor, segmentação de renda, a ferramenta barra porque ela acha que é uma forma de preconceito, ou então tudo isso tem que estar ali no nosso escopo todos os dias, né? Então, é um trabalho, assim, muito de formiguinha, e ao mesmo tempo que a formiguinha tem que estar atenta, ela tem que ter um plano B para qualquer coisa, né? Então, acho que eu meio que resumi todo aí o esforço que a gente faz até o lead chegar em vocês, né? Tem que ser também o lead qualificado, né? E nessas bases de interesse, muita gente pode passar ali também. Então, a gente tem muita coisa em questão aí que dificulta ainda mais a caminhada da gente chegar num lead qualificado na mão de vocês. Legal. Reforçando que isso linka muito bem com o conteúdo que eu trouxe, que é a importância de você saber exatamente qual é o problema que aquela oportunidade tem e o motivo pelo qual ela não avançou na jornada de compra. Vou estender essa pergunta para o Helder, porque talvez a realidade do Helder seja um pouquinho diferente. Ele, como canal de portal, né? Ou seja, as pessoas que procuram lá o time da OLX Brasil, que é onde o Helder atua, elas já estão um pouquinho mais avançadas nessa etapa, né? Ou seja, de aprendizado e descoberta. Elas já descobriram que elas querem um imóvel, então estão procurando um imóvel, e aí elas vão no canal, no OLX, no Zap, no Viva Real, para exatamente buscar. Porém, existe também essa competição, porque não é apenas o OLX, o Zap, o Viva Real, apesar de serem líderes de mercado. Existe uma concorrência muito grande, um movimento onde tem grandes players aí competindo pela atenção daquela oportunidade, daquele lead, né, que possivelmente vai virar um lead. Então, como que, na sua visão, Helder, você considera que seja um formato ideal para um anúncio no Zap, no OLX, enfim, para se destacar, né, para poder gerar leads, para poder gerar oportunidades de fato bem qualificadas? Não, bacana. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiramente, queria agradecer ao Ismael, que além de cliente é um amigo e me convidou. Não sei se ele acertou me convidar para falar aqui um pouco ou não, tá? Eu vou me apresentar um pouquinho. Eu adoro esses papos, né, onde a gente fala de funil de vendas, de marketing. Eu vivo muito diariamente isso, tá? Só para passando um pouco da minha experiência, eu comecei como representante comercial, aquele que fazia PAP na rua, que era um pouco que a gente vivia lá atrás na era do corretor, né, de fazer PAP, entregar panfleto. Não que isso não funcione, mas isso já está mudando, e hoje quem não se adaptou praticamente está morrendo, né? Porque hoje a gente está no meio de uma pandemia. Trabalhei na Embracon Consórcios, então era um representante comercial também na Embracon. Entrei há 8 anos atrás no Viva Real, então onde eu comecei a minha trajetória dentro dos portais, né? Acho que todos aqui devem conhecer o Viva Real. Quando eu entrei no Viva Real, existiam 80 funcionários, tá? Quando eu entrei, assumi a região de Campinas e todo o interior de São Paulo, para montar uma equipe que atendesse corretores e imobiliárias. Passei pelo Zap e hoje eu estou no LX, trabalhando na parte de incorporadoras. Tá? Estou hoje como gerente regional no estado de São Paulo. Quando a gente fala de lead,
qualificação, como entregar esse lead com a maior qualificação possível, como trazer esse lead para dentro do portal, é complicado, né? Se a gente pegar, eu estou concorrendo tanto com as ações da região, então eu tenho ações da região, né? Como a Jéssica falou, e eu tenho as pessoas que já entram no portal. Mas nem todas as pessoas que entram no meu portal hoje está no meio, vamos falar assim, no meio da jornada, né? Então, vamos pegar no funil, igual o Ismael falou, não quer dizer que o funil que ele apresentou é o certo ou o errado, que não existe a fórmula do bolo para se vender. Mas se você não seguir uma estrutura hoje, você não vai conseguir também ter assertividade, tá? Então, a maior dificuldade do portal é entender essa jornada e como eu qualificar essa jornada do cliente, tá? Então, Helder, como que faz para a gente ter um lead com a maior qualidade possível dentro dos portais? A maior número de informações possíveis dentro do portal, tá? Existe uma máxima, né? Eu acho que eu vejo isso mais em imobiliárias, que acaba não colocando o endereço do empreendimento, o endereço da casa. Hoje a internet está para todos. E quando eu vou comprar um empreendimento, ou quando eu vou comprar uma casa, não sei se vocês sabiam, isso é um estudo dentro do grupo, e 85 pessoas filtram pelo bairro e pela rua. Então, se você não colocou esse filtro no seu empreendimento, não colocou esse filtro dentro do seu anúncio, você já não vai aparecer para o potencial comprador. Então, a gente já vê que apenas 5% das pessoas não buscam por região, fazem uma busca genérica. Apartamentos em Ribeirão Preto, um exemplo. Então, como que você consegue ter maior qualificação? É ter todos os campos preenchidos e dar maior número de informação para o cliente. Porque aquele cliente que vai até você, corretor, com o maior número de informação, ele já sabe do que ele quer. Então, você já cortou um período de ficar explicando o que tem na região, o que tem o empreendimento, qual é a metragem, qual que é o valor. Porque a internet hoje está para mim, está para vocês e está para o Ismael. E a gente tem que parar de achar que o cliente ele não pesquisa. Ele pesquisa muito. Então, se você colocar o maior número de informações possíveis dentro do seu anúncio hoje, você vai receber um lead com maior qualidade. Ah, mas eu gosto de volume. Se você gosta de volume, tira o preço do seu anúncio, não coloca algumas inscrições, que você vai receber quantidade de leads. Se você quer qualidade, você tem que colocar um número de informações que eu já vou chegar sabendo do que eu quero para você, né? E existe a parte de atendimento. Eu peguei alguns dados aqui, tá, Ismael? Eu gostaria de passar para vocês. Perfeito. São dados do grupo Zap. Esses dados estão atualizados da semana passada. O mesmo cliente, ele chega a gerar 7 leads para pessoas e empresas diferentes do portal. Então, eu, Helder, gerei 7 leads diferentes para empresas diferentes, para apartamentos diferentes. O Helder não quer comprar só um apartamento da Perplan, ele pode querer comprar um de um concorrente que está na mesma região. Tá? E desses 7 pesquisas com os clientes, ele não chega até o terceiro. Então, o que isso que eu quero dizer? Se você demorar mais de 15 minutos hoje para dar uma resposta para o seu cliente, para o seu lead, a sua chance cai 75% de ter a resposta desse lead. Tá? Então, esses são alguns dados da empresa hoje. Então, Helder, o grupo Zap, todos os leads são qualificados? Claro que não. Claro que não. Senão, o Ismael estaria feliz comigo, eu não precisaria prospectar clientes, todo mundo vinha atrás do grupo Zap para comprar um lead que já entra e compra um empreendimento. Mas todos os clientes que entram na minha plataforma estão buscando imóveis, porque eu não vendo na minha plataforma hoje outro segmento, apenas imóveis. Então, o que eu falo para você? Mesmo aquele cliente que não te respondeu, ou que ele está no início da jornada, como o Ismael falou. O que é o início da jornada? Hoje, está tendo uma debandagem de São Paulo. 38% das pessoas que moram em São Paulo estão vindo para o interior. Por quê? Você acha que as pessoas gostam de morar em São Paulo ou gostam de morar no interior? E o que essas pessoas estão buscando? Estão buscando apartamentos, buscando casas. Tá? Então, a gente tem que entender o nosso consumidor. E agora? Eu quero sair daqui onde eu estou de São Paulo, porque veio o meu amigo e achou minha casa pequena, eu estou fazendo home office, eu tenho 2 filhos e não estou conseguindo. O que eu preciso fazer? Eu vou mandar um lead para o grupo Zap. Eu estou no começo da minha jornada. Eu estou no começo do funil. Então, você vai ter que saber entender a minha necessidade, saber o que eu quero e mostrar o que eu quero. Se eu estou pedindo para você o rosa, não adianta você mostrar o azul.
Então, você entender o cliente e entender como ele gosta de ser tratado, gosta de ser conduzido, é o importante, né? Todo mundo aqui tem um perfil, ninguém é igual. Eu gosto de ser tratado pelo e-mail no primeiro momento. Não é porque eu só coloquei o meu e-mail, quer dizer que eu não sou um lead de qualidade. E isso acontece muito hoje. Ismael, você pode me cortar se estiver acabando o tempo, tá? Eu falo muito. Fica tranquilo. Tá. Eu vou passar uma experiência. Eu estou adquirindo um terreno na região de Campinas e mandei meu e-mail para uma imobiliária X. A pessoa, o corretor me respondeu, falou que não trabalha com e-mail. Falei, não, mas eu queria mais informações, queria agendar uma reunião com você, uma visita, para conhecer. Eu fico mais à vontade em passar o telefone no segundo momento. Eu não trabalho dessa forma. Eu falei, então podemos encerrar o atendimento? Ele falou, podemos encerrar o atendimento. Então, para ele, eu não fui importante porque eu queria ser atendido pelo e-mail. Para outro corretor que me atendeu, conversou comigo, eu já fui importante. Então, nem sempre a gente tem que tratar o seu cliente do jeito que você quer. Tem que tratar do jeito que ele gostaria de ser tratado. E se você descobrir isso e a necessidade dele, você já subiu pelo menos uns 50% no seu funil aí de venda. Show. Isso é bem uma característica, até pegando esse exemplo, essa experiência que você trouxe, sua mesmo, que você passou, é importante que o corretor de imóveis ele tenha sensibilidade também, e isso faz parte do processo de venda, tá, gente? E aqui eu acho que todos nós estamos aqui para aprender e evoluir e crescer, né? Um fato é que o comportamento das pessoas, esse comportamento mudou. Isso é um fato. O perfil das pessoas não mudou. O Helder, por exemplo, trouxe um exemplo onde ele prefere o contato via e-mail e, como sabiamente ele trouxe que muitos corretores desqualificam oportunidades porque só deixou o e-mail e nem entram em contato. Porém, é necessário que o corretor de imóveis ele tenha a sensibilidade de saber que uma parte do volume total de oportunidades que foram geradas querem ser atendidas por e-mail. Então, talvez no primeiro processo ali da etapa da jornada de compra, né, do funil de vendas, seja perguntar para esse cara como ele quer ser atendido, como ele prefere ser atendido. Gente, aqui a gente precisa ter a nossa metodologia de atendimento, a gente precisa ter o nosso funil de vendas para medir exatamente onde a gente está, mas a gente não pode esquecer que quem vai conduzir, quem vai dar as regras da negociação, ou quem vai dar o perfil da negociação é o cliente. É ele que tem a necessidade. Nós estamos aqui, nós como corretores, vocês como corretores, vocês precisam identificar esse perfil, identificar qual é a necessidade e aí executar a jornada de compra desse cliente. Ismael, só para complementar, eu acho exatamente isso, né? Eu acho que tem alguém que deve estar se perguntando assim do outro lado, né? A gente está falando aqui para mais de 100 pessoas, agora 97 pessoas. É muito fácil falar isso, você não sabe a dor aqui e tal. Não, eu posso falar sobre a venda, não de venda, porque eu vivi isso. E tem horas que a gente está precisando, a gente precisa pagar uma parcela, como todo mundo, a gente está com alguma coisa atrasada, aí você olha para o cliente e vê um cifrão nele, cifrão. E você não enxerga a necessidade dele, só vê onde você pode fechar a venda. Só que tem hora que não está no time de fechar a venda, porque a jornada dele não chegou ainda no final do funil. Você ainda tem que passar algumas jornadas do funil, né? Quando você o corretor que me atendeu, ele fez uma pergunta para mim que eu nunca mais esqueço, que eu comprei com ele. Ele me apresentou o terreno, falei, legal, vou pensar. Pô, falou isso para um vendedor, ele pensa o quê? Não vai acontecer, tá me enrolando e tal. Ele falou, posso fazer uma pergunta para você? Eu falei, pode. Que nota você dá para esse terreno? Eu falei, eu dou 7. Por que você não dá 10? Porque 10 para mim tinha que ser na outra quadra. Pronto. Eu fiz a venda para ele, porque ele já descobriu a minha necessidade. Ele já descobriu o que eu queria. E o que ele fez? Ele achou um terreno na outra quadra para mim, eu comprei com ele. Né? Então, a gente tem que primeiro atender para depois vender. Né? E entender que os leads, eles realmente não são todos qualificados, mas ele está na jornada de compra sim. E uma hora ele vai comprar. Se ele não comprar com você, ele vai comprar com outro, mas ele vai comprar. Perfeito. Queria só uma última pergunta. E aí, galera, se vocês tiverem, nós vamos abrir aqui no finalzinho, os últimos 5 minutinhos,
para perguntas, tá? E aí, se vocês tiverem perguntas, vocês abram a câmera e o microfone, pode fazer. Se não quiser fazer, pode fazer via chat, tá? Só uma última, eu queria fazer só mais uma rodada aí com vocês, que é uma pergunta que é o seguinte, até trazendo também a Jéssica para essa. O comportamento das pessoas, como eu disse, o comportamento das pessoas nesse momento, e aí eu bato muito nessa tecla aqui também internamente, porque é difícil mesmo a gente entender que o comportamento do mundo mudou em 6 meses. De fato, a gente vê, isso é visível. As pessoas, o comportamento das pessoas mudaram. Você trouxe um indicador, por exemplo, que de 38% das pessoas estão voltando para o interior. E o que para nós aqui é excelente, porque aumenta a nossa oportunidade, que aumenta a nossa lista de oportunidades para venda. Então, 38% estão voltando. Isso é movimentação de massa, isso é comportamento de manada, ou seja, as pessoas elas estão voltando para o interior, elas querem casas maiores, elas querem mais conforto. Isso, obviamente, veio muito por conta da pandemia. A pandemia forçou as pessoas a ficarem em casa, e as pessoas ficando em casa, elas descobriram, isso é notícia velha, né? As pessoas descobriram que precisam de mais espaço, precisam de mais conforto, precisam de um cômodo para fazer home office, igual a gente está fazendo aqui. Então, como isso impacta no marketing digital, né? Aí a Jéssica pode compartilhar com a gente, se ela conseguir, e também como isso impacta também no movimento dos portais, porque, obviamente, se eu tenho uma movimentação tão grande, um volume tão grande de pessoas vindo para o interior, naturalmente as pessoas vão procurar mais imóveis, né? E aí você tem esses indicadores para passar para a gente, como que tem sido isso? Eu ou a Jéssica? Pode ser você. Tá. Não, tenho sim, né? Então, até é bacana essa sua pergunta, Ismael. 38% das pessoas estão fazendo o quê? Entrando no meu boom de portais, Viva, Zap, OLX, enfim, né? A gente chama de Zap mais hoje, estão fazendo pesquisas de apartamentos, casas no interior de São Paulo, né? E como que eu sei disso? Eu sei o IP, de onde ele está e onde ele está buscando. E o que a empresa fez com isso? A gente lançou campanhas no interior para adquirir mais prateleira de imóveis. A gente precisa ter uma prateleira mais atualizada de imóveis para esse consumidor ter mais opções, senão o meu portal morre. E fora isso, mais uma estatística aqui para vocês, R$500 mil a gente investiu no último trimestre só no interior de São Paulo. Porque o portal também investe. A gente não fica ali só colocando imóveis. A gente faz Google, a gente faz Facebook, a gente faz remarketing. Só que pensa, eu tendo todo o tráfego que tenho nos meus portais hoje, sabendo que essa pessoa está buscando empreendimentos e casas no interior, e fazendo um remarketing do empreendimento da Perplan, de uma casa, de uma imobiliária X. Esse lead, qual que é a jornada desse cliente? Aonde a gente vai pegar esse cliente? A gente já está pegando ele quase no meio do funil. Porque ele já pensou, ele já determinou que ele quer sair de São Paulo e quer vir para o interior. Agora, a gente só precisa atender ele corretamente. Tá? Não estou dizendo que ninguém atende, mas atender do jeito que ele gostaria de ser atendido. Né? Tem vezes que eu brigo com a minha mulher porque eu acho que ela queria que eu falasse dela com um jeito e eu falo de outro. E ela briga comigo. Exatamente isso acontece no nosso dia. Então, ele tem que saber do jeito que ele gostaria de ser tratado. E é uma coisa que você falou, Ismael, que eu achei bem interessante, assim, só para complementar. Eu até marquei aqui que você falou de como atender o cliente. Você deu muitos exemplos no seu funil de vendas, né? Para a gente não pular do 1 ao 10, que normalmente você não vai conseguir fazer isso. Então, você identificar o cliente, atender ele com sabedoria, você provavelmente vai conseguir transformar isso em venda. Isso, e eu acho que esse exemplo é bem bacana, porque acontece muito de talvez na necessidade que a gente está, talvez do anseio de querer fazer a oferta, de querer fazer aquele cara comprar, a gente sai exatamente do lead que entrou na etapa de aprendizagem e descoberta e já faz a oferta para venda, e muitas vezes o cara nem entendeu a necessidade, a gente nem sabe se aquela oferta que a gente fez é importante para ele, se ele tem essa necessidade ou não. Galera, a Jéssica, eu acho que teve um probleminha. Eu vou abrir aqui para perguntas.
Quem quiser fazer a pergunta, se não quiser fazer via vídeo ou via áudio, pode fazer aqui no chat. A gente tem aí mais 5 minutinhos para poder responder. Acho que dá para responder aí umas 4 perguntinhas de vocês. Ninguém quer perguntar nada? Ah, já voltou. Oi, Ismael, boa tarde, aqui é o Nobile. Ô, Tiagão, tudo bem? Tudo bom e vocês aí? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Thiago. Quero fazer uma pergunta? Ô, Helder, eu sou aqui da Perplan, trabalho aqui direto com a construtora. Excelente. E seu feedback aí sobre o e-mail foi bem bacana, viu? Inclusive, até anotei aqui. Eu trabalho com algumas ferramentas, Zap, Viva Real, e alguns leads nossos, chega só o e-mail. Por que a conversão do retorno é tão baixa? Você tem alguma dica? Porque geralmente eu respondo, todos os e-mails eu respondo. Tem. E assim, Tem uma dica assim. eu me lembro pouco de ter recebido um retorno do cliente via e-mail. Tá. Não, eu tenho uma dica assim, né? A primeira, eu vou explicar o porquê só do e-mail, né? Por que vocês não travam o botão telefone? A hora que a gente começou a receber muita reclamação de parceiros que chegava telefone 999, 399, números que não existem, né? E é retrabalho. E aí a gente falou, bom, vamos tirar o telefone. A hora que a gente tirou o telefone, a nossa conversão, que a gente mede conversão também de quem entra no portal, quem entra na nossa página, quantos cliques ele dá em outras páginas, até ele gerar um lead, tá? E normalmente, só para você ficar ciente, quando eu falo de 15 minutos, é porque normalmente a pessoa fica 15 minutos dentro do nosso portal, navegando, buscando imóveis. Então, você pode pegar ele navegando ali, tá? Uma dica para você, primeiro, quando chega esses leads que só com e-mail, tenta mudar a abordagem primeiro do seu e-mail, tá? Pega esses leads que não estão dando retorno para você, faz um docs, coloca ele ali e cada mês faz um disparo para eles, perguntando se está tudo bem, mas um disparo com alguma informação do mercado. Então, separa primeiramente o seguinte, esse e-mail veio para comprar apartamentos na região de Ribeirão Preto. Esses e-mails veio para comprar casa na região de Ribeirão Preto. Porque não adianta eu estar procurando um apartamento e você mandar um e-mail de imóvel. Pode ser que não vai desencontrar e para mim não é interessante, tá? Então, faz essa divisão, tem ali as divisões em aba e faça disparo. Ó, cresce em Ribeirão Preto a taxa de juros para a compra de apartamentos. Sai lançamento da Perplan na região X e vai mandando para aquele cliente. Isso você está fazendo o quê? Um enriquecimento do seu lead. Você está transformando aquele lead em um possível cliente. Porque você não está entrando direto com ele querendo vender. Oi, eu recebo e-mail assim até hoje, tá? Que você deixa seu e-mail lá, aí o pessoal começa a mandar. Oi, me responde. Oi, fala comigo. Oi, tudo bem? Manda um e-mail assim. Oi, tudo bem? Você gostaria que eu tirasse você da minha base de disparos? Você já realizou o sonho da sua casa própria? Se não realizou, será que eu poderia te ajudar a realizar esse sonho? Então, tenta mudar as abordagens. Porque é aquilo que eu te falei. O Ismael trouxe um funil muito bem estruturado, certo? Não é a forma do bolo, senão eu copiava a dele, mandava para todo mundo e ficava eu rico, copiava ele. Perfeito. Certo? Só que você tem que criar o seu funil e seguir esse espaço. Se você conseguir seguir esses passos e se planejar nesse sentido, aí você consegue ter uma assertividade e quem sabe esse cliente consegue te retornar mais, você mudando a abordagem com títulos, agora desculpa, tá, Ismael, pelo tempo, com títulos chamativos, tá? Títulos chamativos. Show. É isso. Show de bola. Maravilha, obrigado pelas dicas aí. Legal. Mais alguém quer fazer alguma coisa? Aproveita que contatos. A gente vai compartilhar. Depois, todo mundo que se inscreveu naquela landing page desse webinar vai receber essa apresentação do funil e aí os contatos tanto do Helder quanto da Jéssica aí. Alguém mais tem alguma pergunta? Aproveitar que a Jéssica voltou. Gente, deixa eu falar assim, a hora dessas duas pessoinhas aqui é muito cara. Aproveitem, porque é uma consultoria que dificilmente vocês vão ter aí no mercado. Aproveitem para tirar dúvida. A gente ainda tem mais um pouquinho de tempo sobre marketing digital, Facebook, Google, como criar o anúncio perfeito que vai converter mil leads lá, né, Jéssica, em 2 dias.
Né? Sonho perfeito. Tem até uma questão que eu queria até aproveitar o espaço. Não sei quem faz isso, mas se fizer, pode sair agora. Galera, toda vez que a gente tem aí um empreendimento para lançar, eu sei que vocês também criam perfis, né, nas redes sociais, como página, o Google Meu Negócio, coloca lá o endereço do local de vendas. Tudo isso é legal, mas assim, atrapalha muito a gente. Não façam perfis com o nome do produto, não criem perfil, criem o Google Meu Negócio, né? Que o endereço ali para as pessoas buscarem. Isso atrapalha muito a gente já teve alguns problemas anteriores, assim, a gente está competindo com um cara de vendas com o mesmo nome, aí a pessoa não quer liberar um nome para a gente usar, que hoje a incorporadora é um canal oficial, né? Então, se vocês querem ajudar a gente, pede para o marketing uma comunicação daquele produto para ficar no padrão, pede para o marketing informações daquele produto que pode passar, assim. Vamos pensar que hoje as pessoas querem muito um criativo mais alinhado, não criem perfis com o nome direto do produto, porque a gente já teve muito problema com isso, então, de coração, se vocês fazem isso, parem, por favor. E até por uma questão da própria abordagem com o cliente, né? Quando o cliente ele converte numa comunicação que ele acha que é oficial e, na verdade, não é, gera uma frustração na jornada dele, né? Então, ao invés disso ser benéfico, isso vai ser maléfico para o processo de atendimento. E, de novo, né, a gente não está falando aqui que não é para não fazer nada, mas tentar imitar os canais oficiais, isso para o mercado é ruim, para o cliente é ruim e para vocês também é. Só uma última pergunta aqui, então, já até para a gente encerrar, porque a gente já está com o tempo bastante estourado. Eu vou estender para você, depois eu acho que o Helder pode complementar. Tem uma pergunta aqui do Guilherme da Agnello. Cara, obrigado pela participação. No caso de imóveis, o que chama mais atenção? Aqui eu acho que ele deve estar se referindo a anúncios. É o copy ou é a imagem? Perfil de usuário, tá, galera? A imagem é tudo. Então, assim, chamada na própria imagem é metade do caminho andado. Por isso que vocês podem perceber que é muito difícil encontrar anúncios com textão, assim, com uma legenda grande, com texto que o cara vai ficar lá 3 minutos. Por quê? Aquela história da gente estar competindo a atenção do cara, né? Do videozinho não passar de 15 segundos. Tudo que vocês puderem ter de call to action, né? De chamada para ação, o gatilho para o cara entrar em contato com vocês, deixa isso na imagem. A Jéssica já praticamente falou tudo, é a imagem, mas eu faço uma reflexão aqui para vocês pensarem. Quando vocês vão comprar alguma coisa, o que mais chama a atenção de vocês? Seja no LX, seja no Mercado Livre. É aquela foto pequena ou aquela foto bonita? Então, se você... Pode falar, Ismael, desculpa. Não, só para complementar essa pergunta, quando eu trabalhei no mercado imobiliário de imobiliárias, né, eu via muito um problema muito grande que tinha, principalmente no cadastro de imóvel, era quando você tem aquela... Cara, pensa assim, o cliente ele está indo no portal procurar um imóvel, seja para venda, seja para locação, é onde ele vai morar. Se você, como corretor que cadastrou aquele imóvel, coloca o canto da parede para ele ver, que interesse isso vai gerar? Até, desculpa, Helder, se eu atravessei você. Perfeito. Não, cara, assim, a gente pode fazer um bate-papo de 1 hora falando sobre isso, eu trago para vocês vários exemplos. Incorporadora, né, as fotos são mais profissionais. Quando a gente pega a imobiliária, que eu também vim, tá? Eu estou falando uma coisa que eu vivi, então não estou falando só por ouvir, eu vivi isso. Parece que o dono da imobiliária, ou a pessoa que tira foto, tem raiva do imóvel, né? Ela parece que tem raiva do imóvel. Ele chega, foto do piso, ele coloca o celular embaixo, tira do piso. O cachorro em cima do sofá, ele tira. A pessoa que está comprando imóvel, ela tem que sentir que aquele imóvel é dela. Se tiver alguma coisa que passe para ela um sentimento que não é dela, ela já não vai fazer esse contato. E as fotos, pelo amor de Deus, qualquer celular hoje faz uma foto boa, né? Então não tenha raiva do imóvel, perca ali uns 10, 15 minutos e faça essa foto, porque isso ajuda em 45% dele entrar dentro do seu anúncio.
dentro dos portais. 45% pela foto. Muitas pessoas entram num imóvel que não tem condições de comprar, tipo eu, vejo um apartamento da Perplan de 800 mil reais, que eu não tenho condições de comprar, mas achei bonito, eu vou entrar. Eu vou, não ter... Só a gente fazer umas permutas nos portais. Aí, eu não consigo... Eu entro pela ver as fotos. Falo, nossa, que imóvel maravilhoso, que imóvel lindo. Só que vocês não pensam numa coisa. Essa pessoa conhece alguém que tem condições de comprar e que está buscando um imóvel. E essa pessoa fala, cara, eu vi umas fotos, eu vi um empreendimento que é muito lindo. Entra lá e dá uma olhada. Pronto. Entendeu? Perfeito. Tem mais uma pergunta que eu gostaria de fazer, que, cara, foi muito no timing aqui, que é uma pergunta do Marcelo Lima, qual a plataforma é melhor para anunciar? E aí é que eu vou direcionar para a Jéssica, porque é mais o core dela ali. Facebook, Instagram, LinkedIn ou TikTok? Essa semana eu estava conversando com a Jéssica sobre TikTok. A gente bateu uma bola sobre TikTok. Cara, eu vou deixar se falar, Jéssica. Fala aí. Gente, TikTok é a onda do momento, né? A gente acha que não tem público ali, mas, cara, sempre tem público para o TikTok, né? Eu vejo até, a gente estava conversando, eu e o Ismael, sobre corretores que estão fazendo perfil no TikTok para, igual o Helder falou, enaltecer, né, o imóvel, né? O cara estala os dedos, aí mostra um decorado, o cara, né, usa o celular como se o celular tivesse caído, aí ele volta de novo, uma cozinha toda planejada. Aí, quando eu já tem perfil até de corretor falando de lançamento, sabe? Do terreno, assim. Ele coloca uma perspectiva que ele achou do Google, mas a galera idealiza aquele matagal, né? Um terreno e depois a perspectiva do imóvel. Não existe a melhor, existe o que você tem mais familiaridade. Eu não sei se todo mundo aqui patrocina os anúncios, mas assim, todas são boas, todas têm público para aquilo, todas têm perfil, mas vai muito de você entender com quem você está falando. Hoje, cada plataforma se comporta de um jeito. Não espere que no TikTok você vai encontrar o senhor de 40 anos, né? Hoje ainda, até pesquisa da própria plataforma fica se atualizando toda hora, porque o número de novos inscritos, né, dentro dessa rede, ele muda toda hora. Então, assim, existe você parar para olhar para o seu negócio, o legal é você estar em todas para você ter esse parâmetro. Hoje, como falando a nível de mídia, a gente investe em todas as plataformas. Então, por conversão, a gente entende qual que é a melhor para a gente obter aquele lead. Se você está falando do orgânico, eu acho que não pode medir esforço, você tem que estar em todas. Mas aí não é só estar em todas e esquecer, você tem que estar em todas e analisar, se dá meta, né? Vou subir um post no Instagram hoje, sei lá, daqui 7 dias eu quero ver se isso foi positivo. Compara uma ferramenta com a outra. Mas, assim, o legal, né? O que eu indicaria é estar em todas, mas estar em todas de coração, não só por estar. Porque de qualquer jeito, aí você faz um vídeo de qualquer jeito, posta lá, tem muita gente que estoura por isso, né? Mas vamos ser mais realista, entender que tem gente que junta a vida inteira uma grana para conseguir ter aquele imóvel. Então, assim, vamos ter a sensibilidade da ferramenta e do produto que vocês trabalham, né? Mas a dica esteja em todos os lugares. Se vocês forem investir, invista onde está a massa, que eu recomendo o Instagram e o Facebook. Boa, perfeito. Só para complementar aqui o comentário só um minutinho, Marcelão, você já complementa. Só para complementar o comentário da Jéssica, é o seguinte, sobre o TikTok, a gente tem acompanhado aqui, obviamente que ninguém aqui espera que corretor seja especialista de marketing digital, muito pelo contrário, vocês têm que ser especialistas em venda de imóveis, né? Acho que esse é o objetivo. Como a Jé comentou, super importante estar em todas. Em relação ao TikTok, eu tenho acompanhado grandes corretores que vendem imóveis de 5, 6, 10, 15 milhões de reais, apresentam isso, e as entregas que a ferramenta dá para esses corretores, entrega em relação de resultado, não resultado em venda, tá? Falando em resultado de entrega da ferramenta, e isso é um ponto importante de entender, que quando eu digo resultado, não é resultado fechamento comercial, é resultado de quantas pessoas ela vai alcançar de forma orgânica, qual é a taxa de engajamento que aquela ferramenta vai ter, quantos comentários isso vai gerar. É absurdo, galera. Assim, de verdade, eu acompanho um corretor na rede do TikTok,
que um vídeo do cara tem mais de 450 mil curtidas, mais de 700 mil visualizações. Isso tudo de forma orgânica. Que ferramenta hoje entrega um resultado desse para você de forma orgânica? Por que isso acontece? Trazendo um pouquinho agora da análise de como especialista. Por que isso acontece? Porque é uma ferramenta nova, porque é uma ferramenta onde não existe tanto limite, né? A ferramenta não limita tanto, porque também não é tão grande o público que está lá dentro. E, de novo, não quer dizer 600 mil visualizações, não quer dizer que você vai gerar venda. Vai depender do teu funil de vendas e da tua jornada de compra. Tá contigo, Maranguete. Manda bala. Não, eu só queria fazer uma pergunta pro Helder aí. Eu faço bastante anúncio patrocinado, certo? E meu gerente, Thiago Nobre, está falando para mim, Maranguete, faz um pouco no Zap, né? Que tá bom. E, enfim, eu fiz esse mês para sentir. Só que eu percebi que com a mesma verba, eu sei que não tem a receita do bolo, né? Igual a gente falou aí. Só que com a mesma verba que eu tô gastando, se você acaba gastando no Zap, você tem muito mais lead no Facebook do que lá, entendeu? Assim, e eu não mudei muita coisa do anúncio, da visualização, do empreendimento, entendeu? Isso eu achei muito estranho. Eu não sei se é normal. É normal. Assim, ó, se você colocar qualquer verba a mais no Facebook, você vai ter mais leads. É aquilo que eu falei no início. A gente tenta ter a maior qualidade possível do lead. O Facebook, se você pegar a Jéssica falando um pouco lá atrás, ela falou que você acaba impactando pessoas que estão buscando outros produtos, outros nichos, né? Você tem que mensurar o quê? O seu funil de vendas. Quantos leads entrou no meu Facebook, quantos leads entraram no meu portal e quantos eu converti no final. E fazer a conta do que realmente valeu a pena, né? Agora, se você falar para mim que gera muito mais, vai gerar, mas a minha conversão tem que ser maior. Se não for maior, você tem que conversar com o seu especialista dentro do grupo, eu ia falar grupo Zap, desculpa, pessoal, que estou na transição, mas do LXBR, LX Brasil, para ver o que a gente pode fazer. Mas o número de leads vai ser maior no Facebook sempre. A minha conversão tem que ser maior no final do funil. Show de bola, galera. Perfeito. Obrigado, Marcelão, pela participação. Gente, eu vou encerrar, porque a gente já está com o tempo mais do que estourado. Eu quero agradecer a participação de todos vocês. De novo, vocês vão receber aquele conteúdo do funil de vendas. Posso compartilhar o teu contato, Helder? Pode sim. Pode compartilhar o meu LinkedIn, meu e-mail com o pessoal. Tá? Também Show de fica bola. à vontade. Quiser mandar perguntas, fica tranquilo que a gente pode marcar para mim a gente bater um papo. Show. Vou fazer um jabá aqui do perfil do Instagram da Jéssica. Jéssica, além de especialista em marketing digital, e especialista em vários outros setores também, ela é influenciadora, uma grande influenciadora com mais de 80 mil seguidores no Instagram. Sigam lá, acompanhem, né, Jé? Tem valorizados. Acompanha, tem muita dica, galera. Estou querendo bater aí os 100 mil seguidores até julho. Tenho certeza que todo mundo aqui vai me ajudar a bater. Show de bola. Eu compartilho também o LinkedIn, o perfil do Instagram da Jéssica. Tá? Obrigado pela participação de todos. Espero que vocês tenham absorvido bastante conhecimento, bastante conteúdo. No próximo dia 22, nós teremos o nosso próximo bate-papo. É um bate-papo mais comercial, não é um bate-papo tão técnico, né? Não é tão focado em marketing digital, nem funil de vendas. Vão ser, logo mais a gente vai soltar para vocês aí a comunicação. Vai ser no dia 22, às 16 horas. A gente sempre vai tentar manter o Academia Venda Perfeita sempre às quintas-feiras, às 16 horas, para que vocês também se programem, tá, gente? Obrigado pela participação, obrigado, Helder, obrigado, Jéssica. Obrigada. Obrigado, pessoal. Então, um grande abraço a todos, galera. Tchau, tchau. Obrigadão, tchau.